Fala pessoal, tudo bem? Veremos nesse vídeo com relação à nova atualização da Roboteca. Essa atualização, se não for a mais importante, é uma das mais importantes já realizadas na Roboteca. Essa atualização ela é muito abrangente, tá? Esse vídeo tende a ser um pouco mais complexo que a maioria aí da Roboteca, então reserve um tempinho aí para você assistir do começo ao fim, tá? Para que você não perca nenhum detalhe. Tentarei ser o mais didático possível. Vamos dividir o vídeo em 3 etapas, tá? Parâmetros operacionais, setups e parâmetros de backtest, ok? Vamos começar pelos parâmetros operacionais. O que você tem de novo falando em operacional da Roboteca? Primeiro ponto é o trading financeiro, tá? No trading convencional, nós, por exemplo, entramos comprados em uma região de preço, conforme o preço vai até outra região e nós vamos tendo ganho de capital, o nosso stop vai subindo junto com o preço. Se o preço volta contra a posição, nosso stop se mantém e zera a posição. É assim que funciona o trading convencional que nós já temos dentro da Roboteca, ok? Porém, como que é o trading, então, financeiro, que ele é baseado no total da conta, tá? Ele funciona da seguinte forma. Imagine que você entrou comprado aqui, entrou vendido aqui, entrou comprado aqui, tá? Então, vamos até calcular aqui, ó, por aqui. Entrei comprado, entrei vendido, entrei comprado, tá bom? Imagine que isso aqui fosse um gráfico de candle, tá? Então, entrei comprado, vendido, comprado. A gente sabe que nessa explosão do preço, nós temos o disparo do nosso trailing. Nessa queda, nós temos o disparo do nosso trailing. Nessa explosão, nós temos o disparo do nosso trailing. Isso falando de cada posição, correto? Só que acontece muitas vezes de somando todas as posições, tá? Tudo que você abriu aqui de posição, você está ganhando. Por exemplo, você tem uma posição que está perdendo, outra que está ganhando, outra que está ganhando. Aí juntando as duas que estão ganhando com a que está perdendo, você está ganhando lá R$100, por exemplo. Isso aqui acontece e é muito comum. Aí você pensa assim, bom, mas não disparou o trailing de nenhuma das 3 posições, só que eu já estou ganhando R$100 e eu gostaria de me defender. Então é justamente isso que o trading financeiro faz, tá? Ele vai defender o teu financeiro. Então existe o trading por operação e existe o trading financeiro da conta. Então, por exemplo, se você determinar aqui no parâmetro R$100, o que vai acontecer? A Roboteca ela analisa a cada minuto qual é o seu capital, correto? Então, levando isso em consideração, ela vai fazer o seguinte. Vamos supor que aqui você tenha batido R$100. Ela vai colocar o stop aqui, ó, no 0 a 0, tá? Aí você veio para cá em 1 minuto, você foi para R$120. R$120, esse nível de preço. Então o stop já vem, sobe R$20. Aí o preço veio contra, fechou abaixo do teu R$20. O que vai acontecer? Ela vai encerrar todas as posições em aberto, tá? Porque você disparou o teu trading a partir de R$100. Aí agora vamos ver um exemplo melhor ainda. Olha só. Você entrou comprado aqui, vendido, comprado, enfim. Está em vários trades aqui, ó, desse momento aqui. Só que nesse momento aqui, ó, você começou a ganhar. Por que aqui não? Porque às vezes aqui você tinha 2 posições vencedoras e uma perdedora. Aí aqui no meio você abriu uma posição de compra, daí você ficou comprado com 3 e vendido com 1, por exemplo. Aí nessa explosão você vai ganhar mais dinheiro, porque você está com mais contratos, beleza? Então aqui você tem várias posições em aberto e tal, só que daí você definiu lá R$100 para disparar o teu trading stop financeiro, ok? Quando ele bater R$100, ele vai entender, opa, tenho que colocar o meu stop no 0 a 0, tá? Então eu tenho que colocar o meu stop no 0 a 0. Só que esses R$100, ele vai olhar de 1 em 1 minuto. Então pode ser que tenha batido, por exemplo, R$105, tá? Aí ele já vai colocar o stop em R$5, beleza?
Aí o preço começou a subir, ó, o teu ganho começou a subir. Não necessariamente o preço, mas o teu lucro começou a subir. O teu stop financeiro ele foi subindo também, foi R$110, 120, 140, 150. Ele vai subindo, 160, 180, 200. Quando ele voltou e fechou abaixo do valor que já estava o teu stop financeiro, ele zera a posição e não devolve o que você já tinha no bolso. Essa é a vantagem do trading financeiro, tá? É evidente que poderá acontecer momentos de, por exemplo, estou ganhando R$100, já, aliás, estou aqui, nesse momento aqui, vamos considerar aqui, ó, ganhando, estou perdendo R$50, mesmo com a alta do preço, estou perdendo 50. Aí aconteceu de algumas posições encerrarem aqui, no loss, no gain. Automaticamente você partiu de menos 50 para mais 100. Por quê? Porque as posições estão em aberto. Né? Então você saiu de R$50 negativo das posições em aberto, de R$50 negativo das posições em aberto, para R$100 positivo. Nesse momento ele já vai ativar o teu trading de posições em aberto. Ok? Então é só se atentar a esse ponto aqui. É difícil assim acontecer, né? Mas é uma hipótese. Tá? Ele sempre vai disparar o trading financeiro a partir do momento que você tiver o gain que você determinou, somando todas as posições em aberto. Tá? Na verdade, vamos até dividir em 4, né? Essa aula aqui, esse vídeo de atualização. Porque o que eu estou mostrando aqui para vocês são parâmetros operacionais, mais voltados para manejo de risco. Depois tem parâmetros operacionais mais voltados para setup mesmo. Tá? Então, vamos ao outro parâmetro de manejo de risco. Drawdown e stagnation máximo do dia. O que seriam esses dois caras? Perceba que você pode determinar o drawdown máximo, então seria 0,1 seria igual a 10%, por exemplo, né? Então, se eu colocar 0,5 seria 50%, tá? 0,05, 5%. Né? Isso aqui tá óbvio aqui, né? Então, beleza. Se eu colocar 1, é 100%, tá? Se eu colocar, então, vamos deixar aqui, 0,5 para a gente fazer um exemplo. Lucro mínimo para ativar, vamos colocar R$100. Stagnation máximo do dia, vamos colocar R$150, tá? Opa, desculpa, aqui não é valor, aqui é quantidade, tá? Stagnation máximo do dia. Quantidade de stagnation, vamos colocar 3. Lucro mínimo, vamos colocar aqui uns 10. Lucro mínimo para ativar stagnation, 150. Vocês já vão entender cada ponto disso daqui. Vamos começar pelo drawdown máximo e lucro mínimo para ativar o drawdown, tá? Vocês sabem o que é drawdown, né? Drawdown, ele nada mais, nada menos, é o seguinte, imaginem que aqui você tem a tua curva de ganho de capital, tá? Então você começou a investir aqui e aqui é a tua data final, tá? Então aqui, ó, essa é a tua curva de ganho, tá? Só que perceba o seguinte, o drawdown, ele é qual foi a tua menor perda consecutiva, a tua maior perda consecutiva em relação ao seu último topo de ganho, tá? Então, por exemplo, eu tive aqui um topo de ganho, qual foi a minha maior perda até esse momento aqui? Meu drawdown era esse. Até esse momento aqui, se mantém esse drawdown, porque ele é mais baixo, ó. Até esse momento aqui, meu drawdown foi atualizado, tá? Então, eu posso, por exemplo, ter ganho R$10.000, só que eu devolvi R$1.000. Isso é o drawdown, tá? É o rebaixamento. Aí ganhei dinheiro de novo. Eu posso olhar meu drawdown em relação a isso aqui? Não. Você tem que olhar em relação ao passado, tá? Qual é o meu drawdown? Foi aqui. Ele é maior do que o drawdown daqui? Vamos supor que aqui tenha dado R$900. Ele é maior? Não. Então eu tive R$1.000 de drawdown e tive R$900 de drawdown. Qual é o mais importante? Esse cara aqui que é o meu maior drawdown, tá? Beleza. Tendo isso em mente, isso aqui é princípio básico, né, de backtest, básico. Tendo isso em mente, imaginemos o seguinte. Acontece muitas vezes de você estar ganhando lá seus R$200 no dia, né? Aí, por exemplo, você começou aqui o dia, aí pá, ganhou 50, ganhou lá R$200.
tá? Aqui ganhando 200 reais. Só que de repente acontece o seguinte, você vem, devolve tudo, tá? Devolve tudo que você ganhou e às vezes ainda termina no prejuízo, certo? Pois é. O drawdown mínimo, ele vai te ajudar exatamente nisso aqui, no teu dia a dia. Então você vai falar assim, olha só, agora ficou mais claro, né? Olha só, eu quero disparar, quero que você comece a olhar esse indicador se eu ganhar pelo menos 100 reais. Se eu ganhar 100 reais, se em algum momento eu ganhar 100 reais ou mais, tá? Acontecer de eu ter um drawdown de 50% ou mais nos trades fechados, eu quero que você encerre, pare de operar no dia. Ok? Então, o que ele faz? Ganhei aqui 200 reais, tá? Aí eu falo assim, ó, a partir de 100 reais, deixa eu ver, eu acho que coloquei 100 reais aqui, né? 100 reais. Então, ganhei aqui 100 reais, tá? Vamos supor. Não é 200, vamos colocar aqui 100. 100 reais. A partir do momento que eu perder, que eu estiver com menos da metade do máximo que eu já ganhei, ou seja, eu tiver um drawdown de 50%, eu quero que você pare de operar. Aqui, ó, nesse momento, ele iria parar de operar e não ia devolver o resto do teu lucro do dia, tá? Então você ia conseguir ainda ter uma gordurinha de ganho. É nisso que o drawdown diário vai te ajudar, ok? Legal, espero que tenha ficado muito claro aí para vocês. Agora, próximo passo, stagnation máximo no dia e lucro mínimo para ativar o stagnation. O que é o stagnation máximo? É o seguinte, quem nunca passou por isso, né? De você ter ganho aqui, ó, tô ganhando dinheiro, só que de repente, ó, ganhei, comecei a perder, ganhei, legal. Aí de repente só fica assim, ganha, não passa, não passa, não passa. Aí passa, demora um tempão. Só que esse período aqui foi só queimando taxa, né? Acontece muito com a galera assim, né? A pessoa vem ganhando, chega até determinado valor, aí fica assim, ó, não dá drawdown, não dá um drawdown aqui alto, né? Dá um drawdown tipo, por exemplo, dá um drawdown assim e fica fazendo isso aqui, ó, o dia inteiro, né? Aí a pessoa vai lá e tem um ganho assim, tipo, quase nada em relação ao anterior. E esse ganho que a pessoa acabou tendo aqui, acaba não sendo suficiente para pagar toda essa taxa que ela teve, né? Com certeza já deve ter passado por isso. Pois é, o stagnation vai te ajudar exatamente nisso. Ele vai olhar o seguinte, se você definiu, por exemplo, 150 reais, stagnation máximo 10. Ele vai olhar assim, bom, ganhei 150 reais? Ganhei 150 reais. Agora, eu posso executar no máximo 10 operações no mesmo minuto, não é 10 operações, são 10 oportunidades no mesmo instante, tá? Porque às vezes acontece de você entrar comprado duas vezes, né, em dois setups diferentes, exatamente no mesmo minuto. Isso aí vai computar como uma oportunidade, tá? Por mais que sejam duas posições, vai ser uma oportunidade, ok? Então você tem 10 oportunidades diferentes dentro de um minuto, né? 10 oportunidades em minutos diferentes. Vamos ler dessa forma. 10 oportunidades em minutos diferentes para conseguir ter crescimento de capital. Se você tentar em 10 minutos diferentes entrar em operações e não obter ganho de capital, o teu robô vai parar de operar. Então, em cenários, por exemplo, como esse aqui, vamos supor que a gente, ó, vamos até contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu até coloquei exatamente o tanto certo, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó, colocar mais, tá? Aí, o que vai acontecer? Você vai insistir até a 10ª tentativa. Se ele chegar na 10ª e não tiver ganho de capital, ele vai parar de trabalhar porque ele está entendendo que está queimando capital. Tá? Então, isso aqui vai te ajudar exatamente nisso. Então, vamos lá, vamos recapitular o que a gente viu então de manejo de risco até agora. Trailing financeiro, que é a soma de todas as posições em aberto. Tá? Outro ponto, drawdown diário. E outro ponto,
stagnation. Então, com isso você, imagina, vai conseguir ter um manejo de risco muito mais eficiente. Agora nós vamos falar sobre os setups, tá? Então, foram substituídos alguns setups aí da Roboteca. O Tabajara, ele foi agora incluído dentro da Roboteca, tá? É o Tabajara clássico que foi incluído. A leitura do Tabajara gatilho operacional é muito simples, tá? Então aqui é o seguinte, você tem essa média e você tem os candles aqui que são pintados, né? De vermelho, verde, tá? Como que ele entra vendido? Ele entra vendido quando acontece o rompimento desta média, os dois últimos candles e a média precisa ser vermelha, tá? Aí, o que que acontece? Quando que ele vai entrar? Se a máxima do candle, do penúltimo candle, for acima da média e o fechamento do último candle for abaixo da média, ele entra vendido. Desde que tudo seja vermelho, tá? Os dois tem que ser vermelho, tanto a média quanto o candle. Para ele entrar comprado, é o inverso. Olha só, aqui teve outra venda, ó. Fechou abaixo, vermelho, vermelho, máxima acima da média. Pegou uma venda muito boa aqui no rompimento da média. E aqui temos uma compra. Mínima abaixo da média, verde, ambos. Fechamento acima da média, verde também. Pegou a compra, tá? Então, é assim que funciona o Tabajara no setup EN, tá? Porque foi uma alteração que a gente fez, a gente usou o indicador do Tabajara, tá? É um indicador que está, inclusive, disponível na internet, tá? Ó, Tabajara indicador. Só que a gente fez a nossa adaptação ao setup, tá? Que a gente notou que desta forma que ele tinha uma assertividade maior. Além do setup Tabajara, nós também disponibilizamos mais dois setups, tá? Nós temos esse outro setup aqui, ó, 10mm. Para mini índice é um pouco mais difícil ele dar oportunidade, mas dá. Vou mostrar para vocês. Por exemplo, aqui, ó, que é o gráfico semanal, tá, do mini índice. Pegou aqui uma oportunidade. O que esse setup faz, o 10mm? Ele calcula se o índice está 10% de queda em relação à média de 20 períodos, média simples de 20 períodos daquele tempo gráfico. Então, ele vai pegar qual que é a média do preço dos últimos 20 períodos no gráfico semanal. Se o preço se descolar 10% para baixo, vai pegar compra. Se o preço se descolar 10% para cima, ele pega uma venda. Você pode colocar o tempo gráfico que você quiser, né? Como nos outros setups. Cada setup aí você pode pôr o tempo gráfico que você quiser, né? Então, fica à disposição aí do usuário. Além desse setup, que é muito bom para ações principalmente, né? Você tem também o Double Volume. Agora também. O que é o Double Volume? Ele é o setup que ele é baseado nos volumes. Se o volume está acima do dobro da média. Ele é um setup que só entra comprado, tá? Não é um setup que vai entrar vendido, por exemplo. Ele só entra comprado. Então vamos olhar aqui qual é o código dele, ó, o número 16. Vou colocar aqui, é o 16. Deixa o time current mesmo. Vou mostrar para vocês. Ah, mas será que toda vez que o volume for o dobro, vai ser compra? Aí é só você fazer no backtest mesmo, tá? Tem setups que, em ações, por exemplo, isso funciona muito bem. Quando o volume ficar dobrado, é sempre compra, que é a oportunidade. Não dá muita oportunidade de venda nesse sentido. Mas você tem que testar, tem que fazer backtest para verificar quais dos 30 setups se adequa aí ao seu portfólio, né? Mas esse setup aqui, Double Volume, só opera comprado se acontecer o dobro do volume. Só que você tem uma questão aqui que você pode ajustar nesse setup. Você pode operar só se ele tiver, por exemplo, vou até diminuir aqui. Se ele tiver o dobro do volume em relação à média, tá? O dobro. Então a média está aqui, ele tem que estar 2 vezes maior que essa média. Então tem que estar o dobro da média, ok? Aí você compra. Agora, se ele tiver 2 vezes menor, você também pode comprar. Você que define, tá? Você pode definir aqui, ó. Tá vendo? Tempo de análise 16. Então, vamos lá, é o setup 16, é o Double Volume. Só conferir aqui, 16, é o Double Volume. Então, a gente vai vir aqui, ó, que é o próximo passo que a gente já vai ver, tá?
volume em relação à média. Nós vamos colocar abaixo da média. Ó. O que ele vai fazer agora? Se tiver abaixo da média, tá vendo? Ó? Abaixo, metade da média, aí no fechamento do candle, ele vai executar trade. Então você escolhe se você quer volume o dobro da média ou volume metade da média. Né? 2 vezes menor do que a média, não é metade, 2 vezes menor do que a média. Tá? Daí é mais um setup aí para complementar teu portfólio. Ah, mas e se eu colocar aqui indiferente, né? Ele não vai operar, tá? Não vai operar porque esse setup ele é baseado em volume. Pode ver, olha só, não faz nenhum trade porque está como indiferente, tá? Bom, agora que falamos sobre os setups novos e também o manejo de risco, né? As novas inclusões aí relacionadas ao manejo de risco, nós vamos falar sobre filtros operacionais, tá? Porque a gente sabe que acontece muitas vezes, né? Da gente pensar assim, será que valia a pena ter trabalhado naquele dia? Né? Você pega aqui o gráfico do índice, fica analisando, bom, o índice ele esticou muito, abriu com um gap. Quem não tem aquela sensação, né? Nossa, o índice abriu com baita gap, vale a pena operar ou não vale a pena operar? Será que vale a pena eu esperar fechar o gap? Né? Então, não adianta você ficar pensando se vale a pena, não vale a pena, se você não testar. Tudo você tem que testar. E a vantagem da Roboteca é que os testes dela são iguais à realidade. Tá? Então, se você fez um teste aqui, de um setup, ele deu lá que você ganharia muito dinheiro. Se você tivesse utilizado exatamente aquele setup naquele período, você realmente teria ganho muito dinheiro. Ela bate, porque ela trabalha apenas com candle fechado, ok? E isso já foi comprovado, não foi uma, 2 vezes, eu já comprovei isso milhares de vezes. É só acessar aí as aulas do YouTube, os vídeos do YouTube que você vai ver. Não vou abrir aqui vídeo a vídeo, né? Só acessar lá, se tiver interesse, e procurar, que você vai ver que ela bate. Inclusive, você pode rodar em conta demo, conta real, no outro dia faça um backtest daquele dia. Você vai ver que o resultado é igual, tá? Então, você tem que testar. Tudo você tem que testar. A vantagem da Roboteca, você não precisa ficar testando igual, tem muita gente que pensa, eu tenho que testar na demo, tenho que testar na real, testar na demo antes de colocar para real, não precisa disso, não precisa, porque você testar 1, 2 dias é a mesma coisa que você não testar nada, é no mínimo 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos de backtest, no mínimo, para você ter bagagem, tá? Senão, você não tem população de dados. É igual você vai fazer uma pesquisa de política, para ver quem vai ganhar a eleição. Aí você pergunta para 10 pessoas, e depois você pergunta para 1 milhão de pessoas. Qual é a pesquisa que tem mais peso? A de 1 milhão, a de 10 é irrelevante. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Você precisa de população de dados, tá? Senão não adianta. Você precisa de bagagem. Então, 1, 2 dias de teste serve para nada. O negócio é fazer backtest. E o backtest, evidentemente, tem que ser confiável, como é o da Roboteca. Então, aqui. Levando em consideração aquela questão do gap que eu comentei, você poderá escolher agora. Se você quer trabalhar com gap aberto, fechado ou apenas sem gap. Para cada setup, você tem a opção que você quiser. Tá? Você não tem uma opção que tem que ser aberto, todo mundo vai ter que trabalhar com gap aberto. Não, porque pode ter setup que seja bom só trabalhar com gap fechado, né? Então você vai poder falar assim, a distância do gap é a mesma para todos, isso sim, tá? Então você pode falar bem assim, bom, eu quero trabalhar com 500 pontos de gap. O que é o gap, tá? Gap, se você já está nesse vídeo da Roboteca e não sabe o que é gap, é preocupante, você tem que saber, tá? Gap é quando acontece esses furos aqui de preço em relação ao fechamento do dia anterior. Então ele vai pegar a abertura do dia atual e vai descontar do fechamento do dia anterior. E você então terá o gap. Nesse caso aqui nós temos um gap, por exemplo, aqui é o H1, tá? Vamos supor que aqui seja tudo dia 6, só para a gente poder conseguir ilustrar o que eu estou dizendo. Então aqui você teve um gap de 2.000 pontos praticamente, 1.800 pontos. Fechamento versus abertura do dia seguinte, 2.000 pontos. Beleza? Se você deixar aqui gap
aberto, se você deixar ambos, não importa, ele vai operar independente de como tiver gap. Aberto, ele vai fazer o seguinte, ele só vai, e você deixou aqui 500, tá? Se a distância do gap for menor do que 500, e você deixou aqui para ele trabalhar só com gap aberto, a distância é menor do que 500. Ele vai trabalhar normalmente. Por quê? Não existe um gap de 500. Aí ele vai fazer a leitura. Opa, não existe gap de 500, então eu posso comprar e vender do jeito que eu quiser. Agora, se existir um gap de 500 ou maior, eu só posso trabalhar aberto. Tá? Então, o que ele vai fazer? Aqui eu tenho um gap de 1.800. Ele vai negociar aqui nessa região? Não. Ele vai começar... aliás, ele vai negociar nessa região aqui? Sim. Aqui ele está negociando. A partir desse momento aqui, o gap não está mais aberto. Ele foi fechado. Então, o teu robô para de negociar. Entendeu? Agora, se o gap... por exemplo, aqui vamos imaginar que fosse um próximo dia, tá? Em relação ao dia anterior. Só um exemplo. Aqui nós temos um gap de 500 pontos, vamos ver. Não, ó. 168. Então não é de 500, ele vai negociar normalmente. Ele só vai negociar gaps abertos caso seja de no mínimo 500 pontos esse gap. Ok? Aí você tem aqui outra opção, gaps fechados. Então o que vai acontecer? Se o gap for menor que 500, vai negociar normalmente. Se for maior, ele não vai negociar. Ele vai esperar o gap fechar. A partir desse momento ele começa a negociar. Tá? E aqui, sem gap, é o seguinte. Se o gap for menor do que 500, ele vai negociar normalmente, porque não existe gap maior de 500 no gráfico, por exemplo. Agora, se o gap for maior de 500, tá? Ele não vai negociar no dia, porque você falou para ele assim, ó, eu não quero negociar, tá? Eu quero só negociar, aliás, se não tiver gap de 500. Se o gap for maior ou igual a 500, não negocie. É isso que você está falando aqui desse jeito para o robô. Tá? Então, você escolhe se quer negociar com gap aberto, gap fechado ou sem gap. Só que vai lembrar, recapitulando, se você selecionou gap aberto ou fechado e o gap for menor do que o que você determinou aqui, ele vai negociar normalmente. Ele só vai levar em consideração se o gap está aberto ou fechado se o gap for de 500. Né? Se for menor do que 500, ele vai considerar, nem existe gap, então vamos negociar. Ok? Esse é o primeiro filtro operacional que você tem. Tá? Segundo filtro, que a gente pensa muito também. Volume atual em relação à média. Ele sempre vai levar em consideração o volume de 5 minutos, média simples de 20. Tá? Então, volume de 5 minutos, média simples de 20. Ok? Ele não vai levar em consideração esse indicador no quê? Só no setup 16, porque o setup é baseado na média. Daí aqui você vai escolher o gatilho do próprio setup. Tá? Só no setup 16. Nos demais, ele usa como filtro. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um setup qualquer. Vamos pegar aqui o Keltner. Tá? Vamos ver o tempo gráfico que está o Keltner. Vamos deixar aqui Period Current. Tá? Só para mostrar para vocês. E aqui, tempo gráfico de M30, pode ser. Olha só. Perceba que no gráfico do ativo corrente, né, aqui do mini índice, ó, ele não aparece. Eu estou no M30, tá? O meu setup, o gatilho dele se dá pelo M30, nesse setup aqui, beleza? Só que perceba que ele não, no backtest ele plota aqui, né, o indicador que está levando em consideração para o gatilho. Só que perceba que no M30 ele não plotou o volume. Por quê? Está plotado aqui no M5, ó. Tá? Então, que foi o que eu comentei com vocês. Aquele filtro ele sempre vai ser baseado no M5. Só no setup 16 que ele não usa aqui no M5. Ele usa no tempo gráfico do setup, né? Porque ele é o gatilho do próprio setup. Então, o que acontece aquele volume? Percebam que tem a média e aqui você tem o volume, tá? Do candle. O que ele faz? Ele vai analisar. Essa média é a média do volume dos últimos 20 candles, por exemplo. Tá? Média do volume dos últimos 20 candles. E aqui você tem a média, o volume atual. Ok? No setup, olha só. Você pode determinar qual é a distância. Se você quer operar abaixo, se o volume estiver abaixo da média, acima da média ou indiferente.
né? Porque muitas vezes a gente, o mercado está com um baita volume, vale a pena eu comprar? Vale a pena eu entrar vendido? Né? Então, você tem essa opção agora também, tá? Para justamente filtrar momentos que você acha que não vale muito a pena operar, mas você precisa testar, tá? Tudo isso aqui que eu estou passando, é necessário fazer backtest e tudo mais, para você aprimorar os teus setups, ok? Então é o seguinte, nós já vimos sobre manejo de risco, falando sobre drawdown, stagnation, trailing financeiro. Vimos sobre os 3 setups prontos, tá? Novos, né, setups, double volume, 10 mm e Tabajara, tá? E vimos sobre os filtros operacionais, que são muito importantes, filtrar gap e filtrar volume, né? Isso daqui é muito importante. Agora nós vamos para o quarto item, tá? Eu falei que eram 3 no início, foi para 4, agora já é 5, tá? Isso aqui é simples, o quarto item é simples. Que é aqui, ó. Encerrar ordens em horário específico. Antes era um horário fixo, 17h30. Agora você pode determinar, ó, se você quer ou não encerrar e qual horário que você quer encerrar. Basta dar um duplo clique, tá? Então você pode escolher o horário que você quer encerrar todas as posições. Isso aqui, independente se estiver no gain ou no loss, ele vai encerrar tudo nesse horário, tá? Para quem opera ações, né, pode encerrar aí antes das 17, antes dos leilões. Para quem opera futuros, 17h30 mais ou menos, tá? Então, como os horários, eles recentemente até mudaram, né, os horários aí das operações, por isso que eu não posso deixar fixo. O ideal é deixar com que o usuário possa definir, né? Detalhe importante aqui sobre realizar trades 20 minutos antes de notícias é o seguinte, no backtest isso aqui não funciona, tá? Então, lembre-se, se você fez um backtest, tem uma estratégia baseado em aqui como não, deixa aqui, ó, como não ou sim, saiba que no ambiente real, né, seja conta demo ou conta real, ele vai considerar como se tivesse sempre sim, tá? Porque essa informação em backtest não funciona, tá? Então, mas eu tive um resultado no backtest X, coloquei para rodar, o resultado foi completamente diferente. Tá, mas na conta real ou demo, você deixou ele operar com notícia 20 minutos antes? Não, eu não deixei. É por isso que está dando diferença, porque no backtest ele opera. Tá? Então esse é o ponto, ok? Vocês viram, esse quarto item aqui era simples. Eu queria fazer um remember para vocês sobre isso daqui e essa melhoria aqui sobre o encerramento das posições por horário, tá? Agora o quinto item, esse daqui é um pouco mais complexo. Se você achou que até agora estava difícil, você vai ver agora como que vai ficar. Agora vai ficar mais complicado ainda, tá? Em breve farei até uma aula ensinando apenas como fazer melhorias de setups, tá? Terá uma aula específica disso. Essa aula aqui eu só mostro as ferramentas, para que serve, aí cabe ao usuário realmente ele fuçar, verificar se fica melhor no setup dele ou não, tá? Esse último critério, ele é baseado especificamente, ele é destinado, né, destinado ao testador de estratégias. Como assim é um testador de estratégias? Enfim, para você criar o seu setup, fazendo backtest. Tá? Ele vai te ajudar a encontrar o melhor setup. É para isso que serve essa última atualização aqui, essa última melhoria. Tá? Então aqui ó, você tem todas essas possibilidades. Né? A gente já até falou sobre isso em outra oportunidade, já teve atualização relacionada ao testador, né? Só que agora eu incluí alguns critérios adicionais que não existiam antes. Tá? Então, vamos lá. Vamos até recapitular. Caso você coloque aqui, ó, percentual de acertos, vai ser o teu critério de otimização. O que o MetaTrader vai fazer? Ele vai procurar a melhor estratégia que acerte mais trades do que erre. Tá? Então, por exemplo, a estratégia que acerta 70% dos trades, ela é melhor do que a que acerta 50%. É isso que ele vai procurar para você. Tá? E ele vai trazer essa informação aqui, ó, nessa parte do gráfico. Deixa eu colocar aqui um backtest menor, só para vocês verem onde que ele traz essa informação. Ó, percentual de acertos, tá? Vamos colocar aqui, ó, vou dar um iniciar. Ó, terminou aqui o backtest. Detalhe, tá? Detalhe importante.
Tem que tomar cuidado com esses filtros aqui, ó. Tá? Então aqui, percentual de acertos. Fiz o backtest. Qual foi o resultado? Ele vai aparecer aqui, ó. Resultado on tester. Tá vendo que deu 66,666? Pois é, por quê? Negociações com lucro foi de 66%. É isso que esse resultado vai te dar. Ah, mas Eduardo, já tem essa informação aqui. Legal. Porém, aquela informação é pronta do MetaTrader. Quando você vai fazer uma otimização genética, que é para você procurar a melhor combinação de setup, né? Por exemplo, aqui, ó. Posso fazer uma otimização genética para eu saber qual setup é melhor estar ligado junto com o outro, ó. Eu marco aqui as opções, né? Ó. Tá? Aí eu tenho que escolher qual vai ser o critério que eu quero daquelas combinações para o MetaTrader me encontrar o melhor setup. Perceba que, embora ele me mostre aqui o percentual de acertos, eu não tenho aqui um critério para ele me dar o setup com maior assertividade. Então, o que eu faço? Eu coloco o critério máximo do usuário. Aí é o critério que eu defini. Qual foi o critério que eu defini? Percentual de acertos. Aí ele vai procurar o percentual de acertos. Entendeu? Por isso que eu tenho esses indicadores aqui. Porque o MetaTrader, eu quero que ele encontre a melhor estratégia deste parâmetro. Tá? Segundo item, perda máxima. Ah, mas ele vai encontrar o que tem maior perda máxima? Não, né? Daí eu faço vezes -1. Aí eu encontro o que tem a menor perda máxima. Se eu colocar aqui critério de otimização perda máxima, ele vai procurar o que tem a menor perda máxima de todos os setups. O que é perda máxima? Drawdown. O valor que eu perdi em relação ao máximo que eu já ganhei. Tá? Então, o setup ganhou 20 mil reais e perdeu 10 mil, ele vai te mostrar 10 mil em perda máxima. Tá? Então, olha só. Vou dar um iniciar aqui. Olha aqui, ó. Rebaixamento máximo do capital, 264. Qual é o resultado on tester? 264. Tá? Outro item. Vamos pular esse daqui. Vamos vir para esse daqui, ó. Stagnation máximo. O que é o stagnation máximo? Esse daqui é muito interessante. Olha só. Stagnation máximo. Imaginem que você começou a realizar o seu investimento aqui e aqui foi o final do teu investimento. Tá? Quanto tempo você ficou sem ter ganho de capital? O que é isso, ganho de capital? Quanto tempo, ó, por exemplo, você ganhou dinheiro até aqui? Tá vendo essa pontinha aqui, ó? Você ganhou dinheiro até aqui. Quanto tempo, vou até mudar aqui, ó. Você ganhou dinheiro até aqui, ó. Quanto tempo levou para você romper essa região, ó? Tá vendo? Foi aqui, esse foi o momento que você rompeu. Quanto tempo levou isso daqui? Tá? Aí aqui você tem o stagnation máximo 1. Vamos supor que você tem aqui 10 dias, tá? 10 dias, vamos anotar aqui. 10. Aí, você rompeu, tá? Você chegou aqui, ó. Perceba que aqui você não rompeu, aqui não rompeu, aqui você rompeu de novo. Quanto tempo levou esse período aqui para você ganhar dinheiro de novo? 30 dias. E assim sucessivamente. O que vai acontecer? Você saberá qual foi o período maior que você ficou sem ter ganho de capital. Tá? Então, isso aqui você pode daí definir em dias no robô. Tá? Então, aqui, ó, stagnation máximo, ele vai te mostrar quanto tempo você ficou sem ter ganho de capital em dias. Ok? Por exemplo, coloquei aqui do dia 1º ao dia 31, stagnation máximo. Vou dar um iniciar. Vamos analisar o gráfico. Eu tive ganho de capital do dia 1º até o final? Não tive ganho de capital. Ou seja, fiquei o mês inteiro sem ganhar capital. Qual o número que ele tem que me mostrar? Mais ou menos uns 20 e poucos, né? Aí, ó. Resultado on tester, menos 28. Significa que eu fiquei 28 dias sem ter ganho de capital. Tá? Aí vamos aumentar aqui. Vamos ver, colocar um período maior. Coloquei até julho aí, 30 de junho. Quando a gente observa, olha só, ele se recuperou aqui. Tá? Então ele ficou
mais ou menos uns 40 dias, né, sem ter ganho de capital, só que depois ele novamente ficou um período grande, ó, ficou daqui do dia 23 de março até junho, mais de em torno de 100 dias. Vamos ver aqui, resultado um tester de 100 dias, foi o maior período que ficou sem ter ganho de capital, tá? Então, com este filtro do robô, você consegue saber qual foi o período maior que você ficou sem ganhar capital. Se você pedir para o robô procurar uma estratégia baseado em percentual de acertos, ele vai procurar uma estratégia que acerte mais trades do que erre. Se você procurar perda máxima, uma estratégia que tenha a menor perda máxima possível, menor perda, menor drawdown, tá? Se você procurar por stagnation, uma estratégia que tenha o menor período sem ganhar dinheiro, menor período no máximo, tá? Não é a soma dos períodos, é o menor período no máximo. Então, entenda que tem muita diferença. Se fosse soma, ele teria que somar esses 40 com esses 100, teria dado 140. Não, ele pegou apenas o maior período sem ganhar dinheiro. Ok? Vamos lá. Vamos agora ao outro item. Horas média sem evolução. O que é horas médias sem evolução? Perceba o seguinte. Vamos imaginar aqui, vou mudar a cor aqui. Vamos imaginar o stagnation, tá? Então nós temos um stagnation desse período até esse, desse período até esse. Ok? Aqui nós temos todos os períodos de estagnação. A gente já sabe qual é o maior período de estagnação. Só que isso é suficiente para a gente determinar se uma estratégia é boa o suficiente ou não? Não, isso não é suficiente. Por quê? Imagina o seguinte. Vamos traçar uma média de ganhos dos teus últimos 20 dias. Quanto que você tinha na tua conta nos últimos 20 dias, tá? Vamos supor que isso aqui seja a tua média. Ó. Aí, o que eu vou analisar agora? Quanto tempo eu fiquei abaixo dessa média? Tá? Quanto tempo eu fiquei abaixo da média? Ou seja, eu vou começar a contar, opa, estou com menos dinheiro do que minha média dos últimos 20 dias. Opa, estou com mais, então vamos salvar esse valor. Opa, fiquei com menos de novo, estou com mais, então vamos somar esse valor com aquele valor que eu já tinha. E assim sucessivamente. Desta forma, eu saberei o total de tempo que eu fiquei abaixo da minha média de ganho de capital, tá? Então eu tinha, dessa forma eu saberia o total. Eu tinha, por exemplo, 20 reais, 100 reais aqui em média na minha conta, fui para 80, 70, 50, voltei para 100. Quanto tempo eu fiquei abaixo da minha média, tá? Que eu tinha aqui, ó, essa média é o meu início e essa aqui é o meu deadline, tá? Quanto tempo? Ah, ele vai somar, você vai ter o valor total. Beleza. Só que o valor total para mim não é interessante. Eu preciso saber quanto tempo em média eu fico abaixo da minha média de ganho de capital, tá? Então, quanto tempo em média? Aí ele vai calcular o seguinte: você ficou uma vez abaixo da tua média, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Aí vamos supor que somando tudo isso daqui deu 8 horas, tá? Você ficou, por exemplo, na média aqui, 1 hora abaixo da tua média de capital, depois você ficou, vamos falar que seja dias, tá? Não horas, vamos falar que seja dias, porque horas dá a impressão que é um dia só isso aqui, e a gente está olhando um mês aqui, por exemplo, tá? Então aqui você ficou 8 dias, ok? Então aqui você ficou um dia, aqui você ficou meio dia, um dia, aqui você ficou 2 dias, 3 dias e assim sucessivamente. No final deu 8 dias abaixo da tua média. Só que aliás, deu um exemplo.
É 8 dias mesmo. 8 dias a base da tua média. Somando todas as horas aqui, tá? Deu 8 dias. Aí você ficou... Não, até fiz confusão, não é 8 dias. Esquece, gente, desculpa, esquece. São 8 vezes, né, que você ficou abaixo da tua média. Independente do período que você está analisando. Então, 8 vezes. Aí ele vai calcular quanto tempo abaixo dessa média. Tá? Então, vamos supor que você tenha ficado 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas, enfim. No final, totalizou aqui 20 horas. Tá? Abaixo da média. Aí ele vai olhar, bom, você ficou 20 horas, somando todas as vezes que você ficou abaixo da média, você deu 20 horas. Só que você ficou 8 vezes abaixo da média. Então, quanto tempo, em média, você ficou abaixo da tua média de capital? Ele vai pegar a soma e vai dividir pela quantidade de vezes que você ficou abaixo da média. Vai dar uma média que vai de 2 horas, mais ou menos. Tá? Então, você sabe que quando você não está ganhando dinheiro, você costuma ficar um período mais ou menos de 2 horas sem ganhar dinheiro. Depois você volta a ganhar dinheiro. Tá? Então, é isso que significa... Espero ter ficado claro, até peço desculpas ali pela confusãozinha aqui das 8 horas, né? Espero que tenha ficado clara essa questão. Então você, desta forma, acaba sabendo quanto tempo, em média, você fica sem ganhar dinheiro. Então, no Stagnation, você verifica qual foi o período máximo que você ficou sem ganhar dinheiro, tá? Tá aqui. E neste outro ponto de horas médias sem evolução, qual é o período médio que você fica sem ver evolução no teu capital. Ok? Por quê? Por que isso é importante, ver evolução no capital? Porque é o seguinte, ó, você pega, às vezes, um período aqui de stagnation, como esse daqui, tá? Esse período longo aqui de stagnation. Se você tem uma estratégia como essa, ó, você tem essa impressão aqui, ó, você ficou esse tempo aqui sem ver evolução no teu ganho de capital. Agora, se você tem uma estratégia, por exemplo, que fizesse isso daqui, ó, agulhou, já voltou e começou a fazer assim, ó. Ela teve você teve uma sensação, tá vendo aqui? Aqui é a tua média, né? Esse ponto aqui é a tua média, ó. Ela ficou só esse período aqui abaixo da média. Você teve um tempo médio sem evolução muito menor. Ou seja, você criou mais expectativa sobre a tua estratégia. Agora, quando você tem uma estratégia que você fica muito tempo abaixo da tua média, você não cria expectativa, porque você não vê evolução no teu capital. Por isso que observar o stagnation é bom para você saber quanto tempo você não viu dinheiro a mais na tua conta, mas observar também a tua evolução também é importante, porque senão você para de usar a estratégia. Você sabe que pode acontecer o stagnation, só que se você não vê evolução dentro do stagnation, você vai parar de usar a estratégia. Então, os dois combinados são muito importantes, mas não são suficientes ainda para você determinar qual é a estratégia ideal para você. Por quê? Ah, Eduardo, mas qual seria então a estratégia ideal? A estratégia ideal para nós seria algo parecido com isso daqui, ó. Não seria uma estratégia como essa não é ideal, tá? Uma estratégia como essa aqui, ó, também não é ideal, tá vendo? Uma estratégia ideal é essa daqui. Olha a diferença de curva entre elas. Eu vou jogar essa daqui mais para cima aqui, mostrar bem certinho aqui para vocês. Olha a diferença de curva de ganho de capital. Ó, a última aqui, ela é muito, mas muito mais acentuada. Ó, essa daqui é muito rabiscada, essa aqui é menos e essa daqui é mais. Então aqui eu estou mostrando para vocês as melhorias. Isso daqui é sem aplicar nenhuma das técnicas que eu falei para vocês. Você consegue ter uma curva parecida com essa, aplicando poucas técnicas. Essa daqui aplicando um pouco mais. E essa aqui aplicando tudo que eu estou ensinando aqui para vocês, tá? Que a Robotech pode proporcionar. Perceba que você tem uma curva mais reta. Esse é o mundo ideal para qualquer investidor. A gente quer curvas que sempre ganhem capital. Ou seja, que vá do ponto A para o ponto B
da forma mais reta possível. É isso que a gente quer, tá? Sem risco, né? Essa é a estratégia ideal, tá? Então, estratégias que oscilam muito abaixo da média não são muito boas, estratégia que fica com stagnation muito alto não são muito boas, tá? Então vamos ao outro ponto que vai ajudar você a ter uma estratégia mais utilizável, vamos dizer assim, possível, tá? Que é esse cara aqui, ó. Percentual de dias work sem ganho. O que é percentual de dias work sem ganho? Beleza, você já sabe os dias, o tempo que você ficou mais tempo, né, sem ganhar dinheiro. Você já sabe se a tua estratégia te gera expectativa de ganho ou não, tá? Então você tem o período grande e o período micro, tá? Agora, o que é muito, muito importante você saber? Quantos por cento dos dias de pregão você ficou sem ganhar dinheiro? Ah, mas isso não é a mesma coisa do stagnation? Não, porque o stagnation ele te mede quantos dias você ficou e te entrega o máximo só o valor máximo de dias que você ficou sem ter aumento de capital, tá? Já o percentual de dias work, ele vai te entregar a soma. Então ele vai falar bem assim, olha só, do dia X ao dia Y, você teve 100 dias de pregão, tá? Você teve 100 dias de pregão. Porém, quantos por cento desses dias você ficou aqui, ó, lutando para ter ganho de capital? Quantos por cento desses dias? Tá? A outra diferença, né, desse indicador não é só a questão do percentual de dias que você ficou sem ter ganho de capital, né? Não, é a questão de ser dia work, ou seja, dia de pregão. O stagnation ele te mede uma ponta a outra. Só que se, por exemplo, veja só, você pegou um período de feriado. Um exemplo, tá? 15 dias de feriado. Aí você ficou aqui 100 dias sem ganhar dinheiro no stagnation, tá? Só que na verdade, nesse período você teve 15 dias de feriado. Então você, na verdade, ficou 85 dias sem ter ganho de capital. Só que você desconta os finais de semana, já caiu para 70 dias. Você sabe que cada dia não tem 24 horas de pregão, são menos. Aí você desconta isso. Opa, sobraram 40 dias sem ganhar dinheiro de pregão. Entendeu? Aí o stagnation vai te mostrar 100, só que na verdade foram 40. Então, e daí o stagnation só vai te mostrar o valor máximo. Não vai te mostrar todos, tá? Então, é importante você saber os dois? É importante. Por quê? Você sabe que, eu não vou ficar mais do que 100 dias corridos sem aceitar ganhar dinheiro. Eu quero estar ganhando dinheiro. Pelo menos 100 dias corridos eu tenho que estar sempre ganhando. Aí o stagnation vai fazer esse filtro para você. Segundo filtro, eu não posso ficar mais do que X horas sem ver evolução no meu capital. Eu preciso que meu capital rompa a média dos últimos 20 dias, né? A cada X tempo. Aí você vai sentir a evolução do teu capital. E dos dias que tem pregão, eu tenho que estar evoluindo meu capital pelo menos em 70% dos dias. Eu não posso ficar sem ter ganho de capital em menos do que 50% dos dias. Aliás, em mais do que 90% dos dias. Eu tenho que ter ganho de capital em 90% e não ter ganho de capital em 90%, né? Aí você vai ter um setup ideal, porque você está unindo todos esses pontos, né? Você quer enxergar ganho de capital em dias corridos, você quer sentir evolução no curtíssimo prazo e você quer também ter dias assertivos, dias de pregões assertivos, o máximo possível. Só que não basta ser assertivo, tem que ser assertivo e te dar dinheiro no bolso, tá? Tudo isso você consegue filtrar usando a Roboteca. E se eu te falar, eu te falei agora de cada item separado. E se eu te falar que é possível você mesclar todos eles para encontrar o setup? Porque você vai pensar bem assim, tá, Eduardo? Que é uma verdade absoluta isso, tá? Se eu pedir para a Roboteca procurar o melhor setup de assertividade, pode ser que o melhor setup de assertividade seja pior
do que o melhor setup de dias work, por exemplo. Pode ser? Pode ser. Então, qual que é o ideal para você? Você tem que fazer o seguinte. Aqui você tem os filtros para não apresentar resultados indesejados na Roboteca. Aí você pode fazer o seguinte. Olha só. Você vem aqui, otimização genética. Vamos selecionar aqui o período 6 meses, não tem problema, tá? Vamos colocar... vamos deixar aí 6 meses. Aí você fala aqui o seguinte, ó, na otimização genética. Vai falar, olha, Roboteca, eu só quero usar esses setups aqui, ó. Você vai marcando aqui os setups que você quer. Tá, ó, deixa um Vzinho. Aí o que a Roboteca vai fazer? Ela vai entender, opa, eu tenho que marcar então essa opção como não e ela como sim. Essa como não e como sim. Ou seja, ela vai combinar. Ela vai deixar todo mundo como sim, todo mundo como não, só essa aqui como sim, essa como não, e assim sucessivamente, tá? Então aqui eu tenho as combinações, ó. Deixa eu puxar aqui. Ó. Aqui eu tenho os passos das minhas combinações. Ó. Então aqui são 2 passos. O resto eu não vou olhar nada, porque eu já tenho um setup bom em cada um, por exemplo. Tá? Aí eu falo bem assim, ó, Roboteca, eu quero que você me faça o seguinte. Eu quero o percentual de dias work sem ganho. É esse o valor que eu quero que você me traga aqui. Porque eu quero ter ganho de capital na maioria dos dias. Então eu quero que você me traga este indicador, que para mim é o mais importante, por exemplo. Tá? Só que eu vou falar o seguinte, Roboteca. Eu não quero ficar mais do que 30 dias sem ter ganho de capital. Tá? Não posso ficar mais que 30 dias. A minha perda máxima não pode passar de R$1.000. Minha assertividade mínima tem que ser de 60% nas operações. Tá? Minha duração média sem evolução de capital tem que ser de pelo menos 300 horas. Se for mais que 300 horas eu ficar sem ver evolução no meu capital, não presta. Então a gente está falando 300 horas, ó, tá falando em 12 dias e meio, tá? E daí aqui o máximo de dias work, eu vou deixar aqui 1.000, 10.000, que não importa, não quero que ele filtre. O que a Roboteca faz? Vou até mostrar aqui um negócio para vocês antes. Quando você põe para o robô fazer um backtest, tá? Deixa eu tirar esses filtros aqui. Ó. Quando você põe um robô para fazer um backtest, ele vai fazer isso aqui, né? Ele vai operar aqui na tua conta, fazer os testes para encontrar, né, o setup. Só que perceba que ele fica aí, ó, testando. Só que, vamos supor, ficou negativo e eu não queria uma estratégia que ficasse negativo. Ele vai continuar até o final do período que você determinou aqui, ó. Até o final. Agora você veio aqui e falou assim, não quero ficar até o final. Eu quero que a partir do momento que eu errar, por exemplo, um trade que seja, tá? Ele pare de fazer o backtest, senão vai demorar demais. Aí olha só, ele vai, se a minha assertividade baixar de 10%, nunca vai baixar 10%, né, Eduardo? Tem que ser o contrário. Se minha assertividade baixar de 90%, ele vai parar o meu backtest e vai encerrar tudo. Não vai mais ficar testando para mim, não vai mais operar, não vai fazer mais nada. Aí perceba o seguinte, eu coloquei do dia 1º de junho até o dia 30 de junho para ele fazer um backtest. Olha quando que ele parou de fazer esse backtest. Foi até junho. Mas ué, não era para dar alguma diferença? Tem um ponto aqui que é muito importante. Até mostrei desse jeito aqui porque é mais fácil de você fixar quando dá a impressão, né, que eu estou até mostrando errado alguma coisa. Mas é o seguinte, olha só. O objetivo de você utilizar esses filtros é a aceleração do teu backtest e encontrar, né, a otimização da tua estratégia. Aí perceba o seguinte, a eficiência, tá, o percentual de mínimo de trades, ele é algo oriundo do próprio MetaTrader. E essa informação ela só é disponibilizada pelo MetaTrader no final do backtest, não ao longo dele. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso?
este indicador não vai fazer você deixar o teu backtest mais rápido, tá? Ué, mas como assim mais rápido? Como, por exemplo, se você colocasse aqui, ó, eu quero um stagnation máximo de 15 dias. Olha o que vai acontecer. Vou dar um iniciar. Ele vai começar a fazer aqui meu backtest. Se o stagnation passar de 15 dias, como foi o caso aqui, ó, ele interrompe o backtest, ó. Tá vendo? Ele parou já em fevereiro. Com isso, eu esperei apenas 4 segundos para saber que é uma estratégia que não presta. Agora, se eu deixar aqui, ó, ilimitado o stagnation, olha quanto tempo vai. Ele vai seguir até o final o backtest. Tá, ó. Já deu ali 7 segundos, 8, 9. Tá vendo, ó? Então ele demorou aqui 13 segundos para eu falar que não presta, mas eu já sabia aqui já que não prestava. É só você colocar o filtro do stagnation, o filtro que você quiser. Ah, mas daí para que serve então o filtro do mínimo de trades aqui? É o seguinte, se você deixar aqui 100, eu estou querendo dizer que 100% dos trades tem que ser vencedores. Eu não aceito menos que isso. Se acontecer menos que isso, ele vai me trazer esses resultados on tester aqui bem aleatório, assim, ó, menos 99 mil e tal. Eu pedi que ele me trouxesse o percentual de acerto, mas perceba que ele me trouxe menos 99 mil, ele não me trouxe o percentual de acerto. Por quê? Entregou um número que não é de acordo com o filtro que eu determinei. Então ele entregou um número aleatório. E isso aqui fica muito claro, é sempre acima de 90 mil negativo, é abaixo de 90 mil negativo. Tá? É um número que é aleatório. Então, perceba se eu colocar aqui, ó, percentual mínimo de trades. Eu vou alterar isso para 10. Vou manter aqui o percentual de acerto. Ele vai fazer o backtest inteiro de novo, vai demorar os meus 13 segundos, só que você vai ver o que ele vai trazer lá no resultado on tester. Olha só. R$73,27, exatamente a negociação com lucro. Por quê? Ele trouxe a informação que eu pedi, porque está tudo de acordo com os filtros que eu coloquei. Entendeu? Então, esses filtros ajudam a acelerar o teu backtest e você sabe que se os resultados aqui derem menos do que 90 mil negativo, por exemplo, você já sabe que não presta, né? Quando você faz um backtest genético, que é para procurar a melhor combinação de setup e tudo mais, ele vai te trazer resultados parecidos com esses daqui, olha só. O resultado on tester é essa coluna aqui, ó. Tá? Aí o que vai acontecer? Você sabe que todos esses caras aqui, ó, é porque não atingiram algum dos teus filtros. Todos esses caras aqui atingiram alguns dos seus filtros. E é assim que você determina qual é o melhor setup, de acordo com a configuração que você colocou. Se você colocar critério máximo do usuário, o que tiver em primeiro aqui é o melhor critério que você definiu. Nesse caso, por exemplo, seria, se eu não me engano, eu coloquei aqui percentual de dias work sem ganho. Esse aqui foi o percentual, a menor estratégia, a estratégia que teve menos dias work sem ganho. Seria isso, tá? Eu coloco o tracinho negativo aqui para ele me trazer o melhor para o pior, tá? Então eu sei que quanto menor o percentual de dias sem ganho, é melhor, né? Então 66% é melhor do que 74%, por exemplo, tá? Bom, pessoal, ficou muito interessante, né? Eu acho que a gente conseguiu implementar muita coisa boa, tanto na questão de manejo de risco, com o trailing stop financeiro, drawdown stagnation, novos setups, substituindo setups que deixavam lenta a Roboteca, que não tinha ganho nem backtest. Fizemos também a inclusão de filtros operacionais como gap e também volume. Alteramos a forma de você determinar o horário limite de encerramento das posições e também inserimos filtros novos aqui para você criar as suas estratégias. Em breve teremos uma aula específica sobre backtest, tá? Vou ensinar como que você faz os filtros, tudo certinho para encontrar uma estratégia eficiente. Espero que tenham gostado dessa atualização.